Estou recebendo aqui nos estúdios do Juliana Andrade. A Juliana é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade de Ubá. E vamos falar sobre a Lei 2316 do deputado estadual André Quintão, ele que é do Partido também dos Trabalhadores. Juliana, seja bem-vinda aqui mais uma vez. Bom dia ainda. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que estão nos assistindo e também quem estão nos ouvindo, né? Obrigado pelo convite aí para a gente poder ter esse espaço também de explicar, né, a situação que está acontecendo. Pois é, fizemos esse convite até no ar aqui no dia da... Nós passamos um vídeo da Câmara Municipal e fizemos esse convite justamente para ser esclarecido à população do que se trata e quais os problemas ou benefícios pode trazer vamos dizer assim, esse aditivo que o deputado fez a uma lei que já existia, né? A lei é de 2002, não é de autoria, não sei se é de autoria dele, não. É de outro? De outro. Tá, uma lei que já existia e que o deputado André Quintão então apresentou algumas emendas, reformas na própria lei. Então vamos primeiro explicar a lei. A lei dizia o quê? Essa lei, ela é uma lei de 2002, é a Lei 14.170, que ela dispõe, né, sobre sanções jurídicas a entidades, instituições e empresas que por atos praticados, né, por seu proprietário, dirigente, preposto ou empregado, desde que, né, no exercício da atividade funcional, faça algum ato discriminatório com pessoas, né, que faça discriminação, coação ou atentado contra os direitos da pessoa. E assim, todas as pessoas, qualquer tipo de pessoa, mas em geral ao público LGBT, que é a comunidade, né, LGBT, que engloba aí a questão da identidade de gênero, da expressão de gênero. E aí é isso que faz muita confusão, porque as pessoas, né, pelo que foi falado, foi colocado, o deputado está trazendo ideologia de gênero para o Estado, para Minas. Sendo que o deputado ele não tem o poder de trazer ideologia de gênero, até porque a lei ela já existe desde 2002. Então esse assunto ele já existe no Estado, né? E assim, desde quando a lei existe, a gente continua frequentando lugares, instituições, entidades, e assim, o que mais as pessoas se preocupam é de alguma pessoa mal intencionada querer se apegar a essa lei para usar, por exemplo, banheiro público, porque ele vai identificar com um gênero diferente daquilo que ele, a sua aparência física, né, explicita, né? Mas isso não vai permitir? A lei não permite isso. A lei ela é muito clara, ela tem todas as condições de que a pessoa, ao usar, a lei, para te falar a verdade, ela nem fala de banheiro. Essa questão do banheiro são questões assim, são fantasmas que colocam tentando procurar alguma brechinha para poder assim, usar um argumento contra a lei. A lei, ela, em momento nenhum, ela cita banheiro. Ela cita só atos discriminatórios. Aí esses atos discriminatórios podem ser a pessoa estar dentro de um estabelecimento, ela frequentar algum tipo de igreja ou frequentar algum tipo de instituição. E aí as pessoas se apegam a isso para, por exemplo, colocar que em escolas qualquer pessoa pode usar banheiros, vamos dizer assim, um banheiro unissex. Isso não tem na lei, não tem nada falando. Você pode pegar a lei e ler ela inteirinha. Ela não fala em momento nenhum nada a respeito disso. Então vamos à seguinte situação, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Uhum. Você nasceu do sexo feminino, né? Tem na sua identidade lá, Juliana, sexo feminino. Mas você se autodenomina masculino. Eu sou menino. Eu sou Juliana, mas eu sou menino. E nós estamos no mesmo ambiente, eu sou o dono do estabelecimento, você está num bar, por exemplo, e você quer entrar num banheiro masculino. A lei, ela não fala nada sobre isso. Não, tudo bem. Ela não aborda ela esse não tema. aborda isso. Mas você quer entrar. Aí é onde eu vou chegar na lei. Uhum. Você quer entrar, eu como dono do estabelecimento vou dizer para você, minha amiga, infelizmente não pode. Uhum. Ah, mas por quê que eu não posso? Eu sou menino. Não, você não é, eu não vou permitir você entrar. Pelo que eu entendi da lei, principalmente aqui, eu vou ser multado. Eu como dono do estabelecimento, se eu não deixar você, você pode interpretar, e os representantes da classe também podem até fazer as denúncias. Essa denúncia não pode ser feita somente pela vítima, pode ser feita inclusive por representantes da classe. Pode-se entender que eu vou ser multado porque eu não vou deixar você entrar num banheiro masculino
porque você se autodenomina menino. E com isso, pelo que eu entendi, e você vai me esclarecer, pelo que eu entendi, essa lei aqui me obriga a deixar você entrar, porque senão você pode, né? Você não vai, você pode me denunciar como um ato discriminatório de eu não deixar você entrar naquele banheiro. E aí? Aí o que acontece? A lei, ela tem outros mecanismos para uma lei sempre ela tem uma outra que contrapõe. A lei, ela tem mecanismos para ela evitar esse tipo de coisa. Então, assim, para você conseguir provar que o fato de você não ter entrado em um banheiro, isso foi um ato discriminatório, que foi proibido por questões da sua identidade ou da sua expressão de gênero, você tem que ter um embasamento muito, muito forte. Gente, a nossa legislação, o nosso país, ele não é uma terra assim totalmente, né, jogada de qualquer forma. Tem outros mecanismos para você combater isso, entendeu? Inclusive, a questão da pedofilia, se acontecer um ato desse por conta disso, essa lei ela está dando respaldo por questões de preconceito, de discriminação. São outras coisas que essa lei está prevendo, não o fato de deixar brecha para quem quer cometer crime. Essa lei ela não faz isso. E se acontecer isso, existem outras leis para poder estar respaldando o dono do estabelecimento que não deixou uma pessoa usar aquele... E outra coisa, às vezes não tem como nem o dono do estabelecimento ele tá olhando quem é que entra, quem é que não entra, porque a pessoa que ela se identifica e que ela se expressa com determinado gênero, ela às vezes passa despercebido, né? Às vezes está vestida totalmente a caráter mesmo, a menina e tal, e o sexo biológico às vezes era masculino. Não, mas aqui entendeu? não fala isso, aqui fala, aqui inclusive, a lei, expressão. Isso. Aqui a lei, ela não fala, mas ela coloca assim, ó, identidade. O que é identidade de gênero? Ela explica o que é expressão de gênero. Então, ela também coloca todas essas situações amarradas para que não aconteça determinadas coisas, para que... Você já imaginou se a lei desse brecha para esse tipo de coisa? A confusão que seria? E uma lei que ela já existe desde 2002 e até hoje a gente nunca se deparou com... Assim, eu pelo menos nunca ouvi falar nenhum problema que nós tivemos desde 2002 até agora de se deparar com alguma situação em banheiros públicos desses tipos de coisas, de abuso sexual e tal. Essas coisas acontecem sim, abuso sexual, estupro, pedofilia, mas não respaldado nessa lei. Acontecem e são punidos. Tem outros mecanismos para punir esse tipo de coisa. Se acontecer um estupro dentro de um banheiro, porque alguém que entrou naquele banheiro é homem e o banheiro era feminino, tem mecanismos na lei para poder incriminar essa pessoa que fez esse tipo de coisa. Inclusive, estupro... Não, mas ele esperaria fazer aí, não? Essa lei, não. Essa lei, ela é para... precaver, né, que as pessoas não cometam atos de discriminação com a comunidade LGBT, com pessoas que por sua identidade de gênero ou por sua expressão de gênero, elas são agredidas. E a gente sabe, Júlio, que, assim, eu até quero pedir licença aqui à comunidade LGBT. Eu estive ontem conversando com o Dr. Natan, que é advogado e ele é presidente da Comissão LGBT da OAB de Ubá, para a gente estar debatendo esse assunto, porque eu não me considero uma pessoa que tenha lugar de fala nesse assunto, né? Porque eu nunca sofri homofobia, eu sou, né, mulher, sou hétero, sou casada e tal. Então, assim, eu quero até pedir licença à comunidade, né? E assim, deixar aqui com vocês, não sei se você pode fazer o convite, uma hora que o próprio Natan, né, que é advogado e tem maior domínio sobre o assunto, tem espaço para também estar explicando mais sobre o tema, ou até mesmo alguém que represente a comunidade LGBT aqui em Ubá, que possa também falar sobre o assunto. Mas a gente sabe que pessoas LGBT são muito atacadas, sofrem muito preconceito e sofrem estupros, abusos, um monte de coisas que acontecem com esse público e que a gente precisa também de debater esse assunto. Não, sem dúvida. O que acontece é o fato de alguém colocar numa rede social falando que vai trazer ideologia de gênero para Minas Gerais, que é uma mentira, que o deputado André Quintão não propôs isso. O que ele propõe é fazer uma atualização de uma lei que já existe. E aí, quando você coloca isso numa rede social pública, de uma pessoa que é pública, e que está fazendo isso, a gente
mexe com o sentimento de pessoas para serem contra a comunidade LGBT. E isso vai gerando ainda mais crimes, mais ódio e mais rancor com essa comunidade, que já é tão atacada, entendeu? Vamos lá. Vamos pegar uma outra situação. Sim. Eu falei eu como dono do bar, né? Mas vamos falar eu agora como frequentador. Usuário. Usuário do ambiente. A gente está falando de bar só como exemplo, pode ser qualquer ambiente. Pode ser uma ambiente. igreja, pode ser uma escola, pode ser uma loja. Isso, pode ser qualquer ambiente. Vamos esquecer a palavra bar, vamos falar ambiente então. Eu estou lá no ambiente, tem o banheiro masculino e o banheiro feminino. Sim. Ou a sauna, ou que seja um vestiário, que seja. Eu quero me aproveitar da situação, eu sou homem, sou hétero, quero me aproveitar da situação, porque aqui na lei, aqui no artigo 3, ele fala, expressão de gênero é a manifestação social e pública da identidade de gênero, podendo ou não incluir, dentre outros, modificações corporais, comportamentos, padrões estéticos distintivos e mudança de nome. Eu não preciso mudar nada em mim para me autodeclarar menina. Né? Então, eu quero me aproveitar dessa situação e eu vou lá. Eu vou entrar no ambiente onde as mulheres estão trocando de roupa, ou utilizando o banheiro, ou fazendo qualquer situação como essa. Bom, as pessoas que estão lá dentro não vão aceitar. Ou algumas podem, outras não. Vamos dizer que as mulheres não aceitem que eu esteja lá. A lei não está amparando que elas sejam obrigadas a me aceitar lá dentro, porque se elas não aceitarem, elas estarão me discriminando? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Se acontece uma coisa dessa, Júlio, igual eu falo mais uma vez, a lei já existe desde 2002. Se a gente se depara com um homem entrando dentro do banheiro feminino, a primeira coisa que a gente fala, e esse homem não precisa nem ele ser hétero, tá? Querendo se aproveitar da situação. Pode ser até, às vezes, um homem, né? E eu acho que se for um homossexual, ele nem vai querer fazer isso, entrar no banheiro feminino, né? Provavelmente não. Provavelmente não vai querer fazer isso. Mas se a pessoa quiser se aproveitar da lei, primeira coisa, que a gente já na porta fala, você entrou no banheiro errado, né? E ele fala, não, mas eu quero usar esse banheiro porque eu me identifico. Então, peraí, então vamos lá no estabelecimento, você vai ter que ir lá, nós vamos liberar o banheiro pra você. E você quer usar o banheiro, vai autodeclarar que você é mulher e tal, beleza, a gente vai dar licença, vamos chamar lá a pessoa responsável pelo ambiente. Mas em contrapartida não vou estar tirando a liberdade e o direito das mulheres que estão lá? Sim, Júlio, mas olha, isso são coisas assim, que tem outros mecanismos para a gente punir pessoas que façam esse tipo de coisa de má fé. Né? A pessoa não vai se aproveitar de uma brecha na lei. Aliás, vai, né? Porque tem muita gente que aproveita de brecha na lei para muitas outras coisas. Para várias coisas, para vários delitos. Não só para isso. Mas a pessoa que fizer esse tipo de coisa, o próprio advogado pode usar uma brecha na lei para defender um cidadão que está correndo. Mas isso vai para a lei, vai ser debatido, vai ser levado. Às vezes o advogado vai usar essa brecha na lei para defender um estuprador que quis fazer esse tipo de coisa. Mas até ele conseguir provar isso, ele tem muitos mecanismos. Você tem a rede social das pessoas, que ela mostra se ela é LGBT ou não, a vida inteira dela. Hoje em dia a rede social está sendo muito usada para argumentos jurídicos, a própria questão de testemunhas ao redor. Aí você vai levar para um meio jurídico e vai fazer o julgamento que tiver que ser feito, entendeu? Existem outros mecanismos para você combater esse tipo de coisa. O que a lei prevê é o preconceito, porque é uma coisa séria e acontece de verdade. Isso de que vai alguém usar para entrar no banheiro, isso são fantasmas. A gente está tentando tratar de assuntos que existem no medo, no subconsciente de pessoas que não estão tratando de coisas reais. Não estão falando de coisas reais. A gente está falando de comunidades que são agredidas por causa de da sua identidade de gênero, por causa da sua... não vou nem falar opção sexual, porque eu não sei se esse termo é correto. Igual eu falei, eu quero pedir desculpa se usar algum termo errado por não ser, né, da comunidade, então não entender totalmente como funciona. Mas tem muitas pessoas que, por causa da sua sexualidade, elas são agredidas. E isso é um caso real. Isso sim é um caso real. Agora, imaginar que alguém vai usar a lei para fazer estupro e tal, isso aí é uma coisa imaginária, isso vai acontecer, que acontecer, são bem menores. O estuprador, às vezes, ele nem está sabendo que existe essa lei, que ele pode se apegar a ela para ele estuprar, entendeu? De qualquer forma, vou já deixar de antemão claro
que eu não tenho nada, não tinha nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, eu respeito todo mundo, respeito todas as pessoas enquanto pessoas, né? Respeito qualquer tipo de classe, qualquer tipo de opção, enfim, qualquer uma. Eu tenho amigos de de todas as opções sexuais, né? todas as etnias, todas as classes sociais, exatamente. Então tenho amigos, gosto, então enfim. Mas eu tenho medo do seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos é outra lei, é outra coisa, não tem nada a ver com o Brasil. Já tivemos casos. Na Inglaterra, nós tivemos casos, por exemplo, que eu procurei saber, nós tivemos casos de um detento que foi preso, se intitulando feminino, né, se vestia de mulher. Aí você pensa lá dentro da penitenciária estuprou mulheres dentro da cadeia, lá dentro da cela. Utilizou daquele mecanismo para isso. Eu acho que sim, assim, se não modificar alguma coisa, não sei, o governador pode ou não vetar. Pode. Eu acho que, talvez, minha opinião, essa é a minha opinião, acho que poderia até passar a lei com algumas modificações. Podia vetar algumas coisas e passar a questão do preconceito, mas adequar algumas situações justamente para resguardar qualquer tipo de problema. Obviamente, como você disse, se a pessoa quiser entrar para cometer o problema, ela vai fazer. Sendo homem, sendo hétero, sendo homossexual, sendo o que for. E estou falando só de homem, não, mulher também. A mulher também pode querer se aproveitar de alguma forma. A pedofilia, né? Você não sabe quem vai usar a criança, né? Pode ser homem, pedofilia pode é uma delas, né? Então, claro, pode ser mulher. Estou dizendo da pessoa. Então, Juliana, eu acho que deveria mudar, essa é a opinião minha, claro, alguns pontos aqui. Talvez se o governador fizer isso, vai agradar a um tanto maior de pessoas, porque hoje eu vejo, por exemplo, deputados, inclusive, que votaram a favor, como o Cleitinho é um. Tem outros deputados que votaram a favor, que hoje estão pedindo, pelo amor de Deus, para o governador vetar, para voltar para a Câmara, para eles ou modificarem ou votar contra. Então, aí chega no ponto. A questão que eu te falei, onde a alteração que o deputado André Quintão faz na lei não mexe em nada em questão de sanções e das penalidades que vão ser feitas. A única alteração que ele faz, atualização que ele faz, é na questão de se colocar como a terminologia, né, as nomenclaturas, identidade, né? E identidade, expressão de gênero e tal. E a questão da multa, que deixou de ser cobrada em moeda corrente e passa a ser usada uma unidade federativa, uma unidade fiscal de Minas Gerais. Então, ele fez essa alteração. Se a lei tem algumas outras coisas que precisam ser atualizadas, modernizadas e melhoradas, eu acho que cabe aos deputados fazerem essa discussão realmente e eles terem espaço também, talvez, para fazer uma audiência pública aqui em Ubá. Já que existe todo esse suspense, essa preocupação, né, que ninguém em momento nenhum falou que a gente não tem preocupação com família. Claro que nós temos, com crianças, com famílias, com tudo, mas a gente tem preocupação com todos, não só com um determinado do grupo, né, seletivo, né, uma família tradicional assim ou assado. A gente tem uma preocupação com todos os cidadãos. E a gente sabe que essas pessoas que são da comunidade LGBT são pessoas que são atacadas, que sofrem muito por conta de frases, por exemplo, como tá trazendo ideologia de gênero para Minas, sendo que isso não é a verdade. O deputado André Quintão não está trazendo nada que já não tenha em Minas Gerais. O que ele está propondo é a alteração de uma lei para atualizar essa lei. Na visão dele, o que precisa ser atualizado é isso. Mas, assim, a lei ela é feita a várias mãos, né? Tem várias pessoas que precisam de construir aquilo. E se tem outras coisas que os outros deputados acham que precisa de ser atualizado, então fiquem à vontade também para colocar suas atualizações. Sem dúvida. Entendeu? É isso, assim, que a gente precisa entender. Tomar muito cuidado para a gente não colocar mais fantasmas do que já existe, né? Quando você vai a uma rede social que é pública, que é de uma pessoa que tem uma pessoa política da cidade, né? É uma pessoa pública e ainda é um representante político. E fala uma coisa dessas, vai criando certas situações que pode, lá na frente, uma pessoa ser atacada na rua, porque ela, né, tá vestida, né, de forma menina e ela o sexo dela
biológico não é aquele, e você tem várias situações que podem acontecer reais. Eu não acredito que aconteça por isso, né? Mas até assim, entendo que todo mundo pode ter a sua interpretação. Sim. Todo mundo tem o direito de interpretar, é uma lei é interpretativa, né? Uhum. Um juiz pode interpretar de uma forma, o outro Outro juiz de de outra. Então, assim, acho até normal a discussão, acho normal alguém interpretar de uma forma, outro interpretar de outra, normal, né? O debate, ele é válido. Eu até gostaria de sugerir depois, vou sugerir para a produção, quem sabe fazer aí um convite para 2 representantes, de um lado e de outro, para a gente fazer um programa especial, por exemplo, de um debate fora do jornal, a gente fazer um debate sobre o assunto, sobre o tema, que é importante, é um tema que vem chamando a atenção, que está na mão do governador, que se vetar, volta para a Câmara, enfim. Vou sugerir, de repente, se a produção concordar, vou pedir para você, de repente, sugerir um representante para falar. O próprio deputado André Quintão. Poderia ser, não tem problema, sem problema nenhum. Sim. O próprio deputado e... Ele está à disposição, inclusive, a gente entrou em contato com a assessoria dele no próprio final de semana. A assessoria, né, nos mandou algumas explicações, né, da lei. A gente repassou também o que estava acontecendo aqui em Ubá, com essa confusão de que o deputado André Quintão, citando o nome dele, o nosso partido, né, nominalmente, então foi um ataque direto à pessoa e ao partido. Então, assim, a gente entrou em contato com a assessoria para que ele, né, ou mandasse para nós um vídeo, alguma coisa que ele tivesse vontade de expressar, que é direito dele de resposta, né, pelo fato de ter sido citado. E aí eles mandaram para a gente um ofício aqui com as informações sobre, né, quais são as mudanças que ele está propondo nessa lei. Vamos fazer essa proposta para a produção, então? Quem Sim. sabe se der certo, de repente pega o próprio deputado e um outro deputado que é contra, por exemplo. E tá se quiser levar contra. na Câmara também, a gente fez esse alerta ao presidente da Câmara, né? A gente sugeriu que ele pudesse convidar o deputado para vir ao bar para debater isso também, talvez até numa audiência pública. Na Câmara, assim, eu até nem sei se seria viável, essa é a opinião. Não depende de nós também, né? Opinião minha, porque assim, é um assunto do Estado, né, que vai ser julgado pela Câmara para a Câmara estadual. Né? Na verdade, a Câmara serviria apenas como um espaço... Só para explicar. Só para a Assembleia Legislativa trazer o debate para o interior. Entendi. Porque isso acontece. Por exemplo, a gente trouxe o debate da reforma da Previdência, acho que uns 2 anos atrás, o deputado Betão esteve em Ubá com a estrutura da Assembleia Legislativa fazendo o debate aqui no interior. Porque às vezes não tem como você levar todo mundo para Belo Horizonte para uma audiência pública lá. A Assembleia, ela tem esse mecanismo de trazer as pautas para serem conversadas nas câmaras municipais. Muito bom, vamos pensar sobre o assunto. Quem sabe aí, se a produção concordar, a gente elabora esse debate. Até esse pedido também à Câmara de Ubá, né? Apresentar um ofício lá solicitando uma audiência pública a respeito desse tema, já que tem muita gente que ainda tem dúvidas, né? Vai gerar bastante dúvida. Com certeza, é um assunto sensível. Eu ainda tenho algumas questões, por exemplo, igual eu já te passei algumas. O meu maior temor justamente a aproveitar dessas brechas, da lei permitir, mais uma que seria mais uma lei que teria mais brechas para quem quiser cometer delito. Né? Então, assim, vamos aguardar então, vamos fazer essa proposta aí. Claro. Quem sabe em breve a gente possa estar realizando esse debate. Muito obrigado, tá, Juliana, pela sua presença. Obrigada a vocês aí pelo espaço. Agradeço ao deputado também Pode deixar, a gente pela repassa. atenção aí. A gente repassa, sim. Eu vou até ver com ele, não sei se aqui tem condições, mas se quiser, a gente pede ele para gravar um videozinho, se vocês quiserem até, né, colocar inclusive vídeo esse dele. debate, se puder, ele pode ser online também, pode ser através de vídeo. Pode, chamada. Sim, hoje em dia a gente modernizou muitas coisas. Com ele, um outro deputado que é contrário, que possa debater isso aí para a população entender um lado e entender o outro. Sim, agora sim, a nossa preocupação maior, Júlio, é assim, de não deixar nenhuma aresta, nenhuma situação ruim pelo fato da gente ter feito uma notificação no final de semana sobre o que estava acontecendo, ter publicado uma nota na nossa rede social. Então, assim, eu queria deixar bem claro que a gente não é contra nenhuma pessoa física. A nossa postura ela foi contra uma postagem de uma pessoa política, né, de um representante político da cidade, que a gente só estava querendo responder a um ataque direto a um deputado do nosso partido e ao nosso partido. Mas então, assim, Juliana, agora, não deixar assim, nenhum problema referente a isso, tá? Eu não teria... não teria sido possível, por exemplo, responder sem também
ter atacado em alguns pontos para evitar aquele confronto, evitar aquela... Eu não vejo Na nota, ataque. por Na exemplo? verdade, a nossa nota ela foi informativa, né? A nossa nota, a gente fala que a gente repudia as publicações feitas na rede social no dia X por uma pessoa X. E a gente explicou, assim, que, nosso ponto de vista, essas postagens estão sendo feitas por um projeto político que foi feito desde 2018. A gente está tentando combater notícias falsas, informações inadequadas, passadas de maneira incorreta. Vocês que trabalham na mídia, vocês têm muito cuidado em olhar a fonte, vocês têm muito cuidado de repassar informações. Você sabe que isso é uma coisa muito grave. Sim. E não é expressão de opinião, é você passar uma informação equivocada que gera um problema lá na frente. Né? O meu direito de interpretar as coisas e falar as coisas, ele termina onde começa o seu. Sim, sim. E quem está com quem tem a possibilidade e acaba sendo uma pessoa que tem voz e que a voz, né, vocês que estão na mídia, pessoas que estão na rádio, todo mundo tem uma preocupação muito grande com isso, de olhar qual a fonte que está te passando aquela informação, né, aonde que você vai vincular ela. Então a gente fez a vinculação na nossa rede social, a gente foi atacado por não ter colocado assinatura, mas você mesmo foi o que falou, não precisava nem de assinatura, porque foi na rede social do partido, a gente colocou a logomarca, a gente colocou a sigla do partido, o nome do partido, e o partido, ele não é uma pessoa. Então, assim, por exemplo, mas o José Carlos é o maior representante do partido aqui em Ubá, então, será que era ele que deveria assinar a nota? E se ele coloca o nome dele ali, qual seria o ataque que ele iria sofrer? E eu, como presidente do partido, se eu coloco o meu nome sozinha, qual o ataque que eu sofreria? E assim, aquilo ali não foi uma assinatura de uma pessoa. Inclusive, a nota ela foi escrita por várias pessoas. Então, assim, ali ela foi assinada pelo partido como um todo. Foi assinada pelo partido como um todo. Hoje nós temos em Ubá mais de 500 filiados. Então, se eu fosse na casa de um por um para colher assinatura, eu estava até hoje colhendo assinatura dos outros. Então, assim, a resposta da instituição, e aí tem várias notas que você pode procurar na internet, várias instituições, elas assinam como instituição, elas colocam o nome da instituição, logomarca, e aquela nota está assinada pela instituição. Então, eu quero deixar bem claro que não é nada pessoal com ninguém, nós não temos nada contra a vida pessoal de ninguém, qual religião que a pessoa segue, não temos nada contra. A nossa postura foi contra uma publicação onde foi citado o nome de um deputado, um partido, e foi usado imagens também de cidadãos que são filiados ao nosso partido, que nem são políticos. Que teve uma outra postagem também que usou a imagem do ex-presidente Lula com uma figura lá de um feto abortado, com um assunto que não tem nada a ver com o que está acontecendo em Ubá. Então, assim, é um ataque direto. A gente se sentiu, assim, com uma situação onde pessoas nos procuraram, vocês estão vendo o que está acontecendo? E vocês, como partido, vão deixar essas mentiras serem propagadas? A gente já está sofrendo tanto com mentira que os outros postam e repostam o tempo todo na rede social. A gente vai deixar isso acontecer? Então, por isso que a gente fez aquilo. Para que isso foi bom, porque eu acho que repercutiu, eu acho que vai servir, assim, de alerta para todos, né? Inclusive até para nós, inclusive até para o nosso vereador, né, que está lá, que é o Zé Carlos. Quando a gente for colocar alguma coisa em relação ao trabalho dele, a gente também se preocupar com isso, né? Porque a gente também não quer cometer com os outros aquilo que foi feito com a gente. Eu não quero falar coisas equivocadas ou né? Eu interpreto de um jeito e as pessoas que estão comigo interpretam daquele jeito e eu coloco lá sem ouvir os outros lados. Inclusive o PT é um partido assim, muito plural, diverso. Para a gente poder fazer aquele ofício, a gente conversou com várias pessoas que estavam, que fazem parte da comunidade, que poderiam nos dar respaldo. Zé Carlos tinha ciência da postagem, tinha ciência da nossa resposta. Mas na Câmara ele falou que não. Ele só não tinha a nota escrita na mão dele, porque a gente mandou para ele o ofício no PDF no celular e ele não abriu no dia. Mas, assim, horas, minutos antes da reunião... A gente tinha ciência que ia ser feita aquela postagem. Assim, na verdade, a gente fez a postagem e tudo. A gente não tinha ciência que isso seria lido lá na Câmara, que seria falado lá. Inclusive, eu estava lá na Câmara por questões da municipalização e outras pautas, e porque eu acompanho as reuniões da Câmara, né? Vocês que estão aí todos os dias lá sabem que eu estou sempre presente. Quando não posso estar presente presencialmente, que a gente teve problemas aí com o Covid, eu acompanho de casa, né, inclusive pela transmissão de vocês, né? Parabéns aí pelo trabalho. Então, assim, eu estou sempre presente. Mas lá, primeiro eu não sabia que seria falado nada, porque a gente também do partido não foi comunicado que iria ser falado alguma coisa.
E eu não tenho espaço de fala ali na Câmara, então não teria como eu dar resposta nenhuma, né? Então, assim, a gente escutou, né? E é ótimo, eu gosto, sou democrática, eu quero ouvir mesmo, né? Eu não tenho problema nenhum de postar alguma coisa e alguém fazer alguma crítica, porque eu tenho certeza, eu tenho ciência absoluta que a crítica não é contra mim, pessoa, é contra algum tipo de trabalho, alguma coisa referente ao partido. Isso aí para mim não tem problema nenhum. Eu não levo isso para mim como pessoa, eu não fico magoada. Deixo a minha família muito respaldada de que pode acontecer algumas situações que vão me atacar, e a minha família está tranquila em relação a isso, porque sabe que é uma escolha minha, né? Eu, como decidi trabalhar com um partido político, decidi trabalhar com projetos, propostas políticas, acontecem, né? A gente às vezes não vai agradar todo mundo mesmo. E, assim, não acho que isso tem que ser levado para nada pessoal. Inclusive, lá na Câmara, a gente sabe que existe uma divisão forte ali, uma confusão e tal, e que isso não atrapalhe amanhã ou depois um deles ali ter que votar o projeto do outro, isso não criar mais sabores ali dentro, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar isso como uma resposta. Nós demos resposta, ela nos respondeu também, nós estamos esclarecendo as dúvidas que, por acaso, né, aconteçam, e que vida que segue. E aí, projetos que precisam ser aprovados, precisam ser rejeitados, pautas muito graves que estão acontecendo em Ubá, que às vezes a gente não sabe também até que ponto essas pautas nada a ver, que é sobre ideologia de gênero, sobre coisas que não têm a ver com o nosso município, são colocadas como cortina de fumaça, né? Até que ponto isso é usado dessa forma, porque tem políticos que fazem isso, colocam pautas que não tem nada a ver para esconder o que eu estou votando aqui. Então, assim, não estou falando disso não, tá, Sim, Júlio? Não estou falando. Entendi. Mas existe coisas que as pessoas fazem. Então, assim, hoje em dia, quais são as coisas que a gente está em alta? Ontem, reunião da Copasa, né, que é uma pauta sensível. A gente tem amanhã outra reunião, municipalização das escolas estaduais, que é outra pauta sensível. Então, assim, como que os vereadores vão receber essas situações, como eles vão votar? Com o Poder Executivo? Vão ser a favor do Poder Executivo e contra o que o povo está solicitando? Ou vão ser a favor do povo e vão conversar com o Executivo? Olha, gente, vamos dar um time nisso aí, porque não é hora da gente debater isso agora. A municipalização das escolas é um problema real, não é fantasma, não é nada que a pessoa está mirabolando, assim, pensando, né, com medo de coisas, são coisas reais. Aí falam assim, mas municipaliza, depois se não der certo a gente volta atrás. Vocês estão vendo que está dando com a Copasa para voltar atrás. Não é tão simples assim. Municipaliza hoje, se der problema lá na frente, a prefeitura vai arcar, com muitas coisas que vão, né, acontecer. Então, assim, não é simples. Tem que ser muito bem pensado, a educação é um projeto a ser pensado com muita cautela, porque ele é a longo prazo. Saneamento básico é um projeto a ser pensado com cautela, porque também é a longo prazo, né? A moça que estava na Câmara ontem, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu achei muito interessante a fala dela, quando ela fala que essa questão de saneamento básico, ele é uma questão que o município precisa fazer com calma, e é uma obrigação do município. E é mesmo, não adianta depois você jogar a culpa para cima de uma empresa que você contratou, porque você não olhou direito qual a empresa que você está contratando, né? Se ela vai cumprir... vai ser ainda bem debatido muito, também. ainda temos muitas coisas. Então, assim, acho que a gente tem que deixar de lado um pouco. Tudo bem que acompanhar o que está acontecendo no cenário nacional é importante, cenário estadual também, mas, né, ter essa preocupação também com essas pautas sensíveis que a gente está lidando com elas aqui no nosso município. E a gente tem acompanhado aí, vendo que o clamor da população está sendo muito alto. E as professoras estão indo acompanhar todos os dias a questão da municipalização. Então, assim, por que os vereadores, ao invés de achar assim, eu não vou agir sob pressão, não adianta vocês virem aqui fazer pressão sobre mim, porque eu vou votar de acordo com o que for melhor e tal. Mas, assim, né, pensem com carinho, porque se as professoras estão ali pedindo, tem alguma coisa. Se fosse um projeto muito tranquilo de ser feito e depois de ser desfeito, não ia ter todo esse barulho, né? Sem dúvida. Entendeu? Vamos aguardar. Com certeza. Juliana, muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu pelo convite. Conversamos aqui com a Juliana Andrade, presidente do Partido dos Trabalhadores de Ubá.